Suzy e Carlos foram casados por 3 anos e tiveram uma filha. Pode mostrar a foto do casal, por favor. Estavam separados há 5 meses, quando Suzy é encontrada morta dentro de casa em São Paulo. O caso foi registrado no início. Pode vir para mim, por favor. Coloca aqui isso. Obrigado, Edu. Foi registrado no início como suicídio. Mas a família não acredita que Suzy tenha se matado, não. As fotos da perícia mostram que a vítima estava com os pés encostados no chão e, segundo a polícia, poderia ficar de pé para evitar o suposto enforcamento. O que reforça a teoria da família de que todo aquele suposto suicídio, portanto, foi montado. Além disso, foi encontrado o sangue de uma outra pessoa no local do crime. Mas, apesar de todos esses indícios graves, você acredita que o caso foi arquivado? Veja comigo. A luta desta mãe é para provar que a filha Suzy, de 25 anos, foi assassinada. Isso aí estava muito claro e eu acho que faltou empenho. Que eu tenho certeza que a verdade vai aparecer. Sua filha foi assassinada? Foi, ela foi sim. Já são 4 anos sem respostas. Mas agora veio a maior dor. O processo foi arquivado por falta de provas. Para a justiça, Suzy tirou a própria vida. Sei lá, por causa que tem muita coisa que dá de ver que não foi ela que se enforcou. Disso eu tenho certeza que não foi isso daí, eu tenho certeza que não foi ela. Ela não teria capacidade de fazer isso? Ela estava feliz, né? Ela estava bem, estava muito feliz, estava bem, e aí ela não faria isso daí. Veja essa foto, tirada pela perícia após o corpo ser encontrado. Note que as pernas estão encostadas no chão, o que impossibilitaria Suzy de se matar. A altura não é suficiente para suicídio. Aqui nas minhas mãos está o inquérito, todo o processo. E aqui nós temos conclusões de vários peritos, da polícia também, a conclusão da polícia, análises e um detalhe. A própria perícia revela que na casa onde o corpo foi encontrado, eles encontraram 2 tipos de sangue. Um que era da vítima, já o segundo ninguém sabe dizer de quem é. Ou seja, para a família fica claro que Suzy, naquela noite, não estava sozinha e que ela foi atacada por alguém. Para a família, a cena foi montada para se parecer suicídio, mas houve falhas que levaram parentes para uma segunda hipótese. Como não houve uma conclusão final da perícia, muito menos da investigação, o Ministério Público também analisou os fatos. Nesse documento, Ministério Público do Estado de São Paulo, está escrito: verifica-se que há grandes dúvidas que pairam sobre a forma como se deu o enforcamento. A vítima poderia ficar em pé para evitar a situação, já que suas pernas estavam dobradas e em condição que presume-se ter sido ela arrastada até o ponto dos fatos. Ou seja, para o Ministério Público, através da análise, esta mulher pode ter sido arrastada e aquela cena ter sido montada por conta da altura do guarda-roupa, a altura da vítima e também o tamanho do fio usado ali no quarto, ali naquela cena. Ou seja, para o Ministério Público é praticamente impossível a vítima ter tirado a própria vida. Mas por que tanta confusão, tantas provas em vão? É o que a família tenta entender. A mãe revela que a vítima estava separada há 6 meses de Carlos Eduardo. Foram 3 anos juntos. Eles tiveram uma filha. Ele queria voltar com ela e ele gostava muito dela e queria voltar. Estava insistindo para voltar. Eu suspeito. E ela? E ela não queria voltar. Ela falou que não ia voltar, que ela não amava ele mais e que não ia voltar mais. Suzy era muito calada e não falava como era o casamento. Mas, uma semana antes de ser encontrada morta, ela desabafou com esta amiga e contou que estava com medo de Carlos Eduardo. Ela pegou e falou que o esposo dela tinha pedido para se reconciliar e ela falou que não dava certo. Aí ele foi e falou que se ela não se reconciliasse com ele, que ela não ia ser de mais ninguém. Suzy morava nesta casa em Tabatinga, interior de São Paulo. O local era frequentado pelo ex-marido, que agora é colocado como suspeito pela família. Ele ia todo dia lá, porque ele gostava de ir para dar banho na menininha. Só que ela falou assim para mim, ela falou assim: mãe, eu tô com medo dele, porque quando eu tô lá na sala, e ela ficava com a porta fechada. Ela falou que deparava com ele na janela, ela assustava com ele. Ela falou assim, aí ele vai na janela sondar eu para ver se eu tô conversando com alguém.
Um outro detalhe que chama muita atenção nessa história é com relação ao depoimento do primo da vítima. Ele procurou a delegacia para contar a seguinte história. Aqui ele cita que 15 dias depois da morte de sua prima, ele foi pescar com o ex-marido dela, o Carlos, e que Carlos lhe disse que na noite anterior ao dia em que o corpo de Suzy foi encontrado, ele tinha ido até a casa dela, onde tiveram uma briga feia. Só que passado alguns dias, o primo voltou novamente para a delegacia para poder prestar o segundo depoimento. O delegado perguntou: e aquela história que você contou pra gente, da Suzy, do Carlos, que tentou voltar com ela, teria batido nela? Não, doutor, eu fui interpretado de forma errada. Eu não queria dizer aquilo, porque Carlos nunca falou pra mim que ele bateu na minha prima. Ele nunca contou pra mim que naquela noite tentou reatar com ela. Na verdade, vocês interpretaram errado. Ou seja, para a família da vítima, existe apenas uma explicação. O primo, segundo eles, estaria com medo. Só que o menino, ele tem medo. Ele negou depois. Da polícia, mas para a senhora ele confirmou. Não, foi a mãe dele que falou para mim. A nossa equipe tentou entrar em contato com Carlos Eduardo, mas não teve resposta. O caso continua sem solução para a família, mas a justiça pediu arquivamento por falta de provas que pudessem indicar o assassino. Para a senhora, sua filha não se matou? Não, eu tenho certeza disso daí, absoluta. Coração de mãe não se engana? Não, coração de mãe não se engana. Ela não fez isso? Não, eu tenho certeza que não fez.